Vamos falar com o primeiro suplente do PL de vereador aqui em Blumenau, João Paulo Taumaturgo, que assumiu uma cadeira, né, mais uma vez, temporariamente, na Câmara de Vereadores de Blumenau. O Itos acabou se afastando por motivo de doença. O João Paulo assumiu mais uma vez uma cadeira ali no Legislativo. Bom dia, João. Obrigado pela tua participação. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá, na Boca do Povo. É uma honra estar aqui, uma alegria na condição de vereador. É claro, a gente torce aí pela pronta recuperação do vereador Ailton Souza, que teve uma cirurgia no último sábado. Graças a Deus passou tudo bem, ele está se recuperando bem. Conversei com ele hoje já pela manhã. Então a gente, né, está aí cumprindo essa função partidária de estar nessa vaga que é do partido, né? As pessoas às vezes não entendem, né, Jorge, que é importante salientar. Essa vaga é do PL de Blumenau. Eu, na qualidade de primeiro suplente, tenho a obrigação e o dever de cumprir essa falta que o vereador Ailton Souza faz na Câmara por conta de saúde, né? Exatamente, né? Bom, é um período meio rápido, né? Claro. 30 dias, um mês. Um mês são 2, 4, 6, 8... 8 sessões. 8 sessões na Câmara de Vereadores. É tempo hábil para apresentar alguma coisa, para poder tentar uma discussão mais ampla sobre algum assunto que tu acha interessante? Cara, eu sempre penso que a função de um político também é semear ideias, né? No Legislativo isso é importante, né? A gente tem lá o dever de semear ideias com indicações, requerimentos, cobranças e fiscalização. Nesse sentido, acho que sim. Acho que a gente tem condições. Eu, por exemplo, na primeira sessão já apresentei um requerimento por conta de um dado absurdo que eu obtive na imprensa, de que uma criança a cada 24 horas é violentada em Blumenau, abuso sexual. Existia uma lei que estava em vigor e não estava sendo cumprida de conscientização nas escolas. A gente acabou, junto com a Secretaria de Educação e Secretaria de Comunicação, articulando isso e vamos resolver. Vamos fazer uma campanha de conscientização nas escolas. Então algumas coisas a gente faz assim, né? Faz valer os nossos valores, né? A minha intenção, claro, é fazer valer aquilo que eu acredito, né? Enquanto político, tu me acompanha já, a gente tem uma amizade de longa data, já se conhece há bastante tempo. Evolui muito o meu pensamento, né? Mas respondendo a tua pergunta mais diretamente, assim, a gente concretizar algo grande, grandioso e tal, é claro que não, é pouco tempo. Agora, plantar sementes, iniciar discussões, e aí, claro, na medida do convívio com o vereador titular, que é o Ito, a gente também incentivá-lo a continuar essas discussões e tal, numa composição partidária, sim, é possível a gente cumprir essa tabela, é possível a gente, pelo menos, apresentar uma ou outra ideia que possa fazer diferença na vida das pessoas. E o que representa para você essa nova oportunidade de estar na Câmara de Vereadores? Cara, é a coroação de um trabalho que eu venho fazendo já desde os meus 20 e tantos anos, né? Com 22, 23 anos a gente sonhava com isso, eu que estou com 32, faz mais de 10 anos que eu estou na política, na verdade. É a segunda oportunidade, né? Eu tive a primeira oportunidade em 2021. E, cara, assim, como eu falo, é o reconhecimento de um trabalho que a gente fez, não é um reconhecimento do João, né? São 1.698 eleitores que escolheram a gente na última eleição, que nos deu essa condição da primeira suplência. Enfim, é uma satisfação. Eu confesso que não é como a gente gostaria, é óbvio, né? Eu queria estar eleito, titular e tal, para a gente poder ter 4 anos para mostrar o que a gente acredita, o que a gente quer para a cidade. Mas a oportunidade de estar ali é uma coroação, a gente tem que respeitar. A Câmara de Vereadores, eu costumo dizer, precisa ser mais respeitada, né? Precisa se dar mais o respeito. Eu percebo que o presidente Almir Vieira vem fazendo um trabalho nesse sentido, de conscientizar os 15 vereadores, de cara, vamos nos posicionar enquanto entidade, isso é importante. Então, né, fazer um registro assim, óbvio, né, o Almir não é do meu partido, nada, nem os outros da mesa diretora, nem nada, mas a gente precisa reconhecer que os vereadores em si, eles não podem ser inimigos, né? A gente pode ter adversário, a gente pode ter pensamento diferente, mas isso pelo bem da democracia é importante, a gente discutir, pautar, enfim. Mas lá dentro a gente precisa se respeitar, a gente precisa ter a vocação da Câmara precisa ser cumprida nesse ato de fiscalização. E se as pessoas não respeitam a Casa Legislativa, ela não cumpre a sua vocação, né? Então é esse sentido assim, né? Mas é uma oportunidade bacana e interessante. Bom, ano que vem tem eleição novamente, né? João Paulo vai estar novamente em busca de uma vaga na Câmara de Vereadores? Jorge, eu costumo dizer que a política, o João muito tempo foi taxado assim, o João faz isso porque quer ser político, né? E olhando para trás eu percebo, eu acabei sendo político porque eu fazia as coisas acontecerem, tinha vontade, inquieto na universidade, participar, evento e tal, enfim. Respondendo a tua pergunta bem diretamente, sim, eu estarei envolvido com a política partidária eleitoral do ano que vem. Na qualidade de candidato, depende. Depende da gente articular o partido, depende da gente fazer valer os valores que eu acredito. Eu não me furtarei de participar porque tenho uma voz, tenho representatividade, tenho pessoas que contam comigo, pessoas que me procuram diariamente.
Agora, na qualidade de candidato a vereador, eu te confesso que ainda é cedo para responder, e não é papo de político não, é a realidade. A gente precisa ter, assim, eu estou indo para a minha terceira eleição, vim numa constância, né, tive resultados interessantes, mas não dá para errar de novo, né? O mais importante para ser uma resposta direta é: estarei presente na eleição de alguma forma. Na qualidade de candidato é uma decisão que eu vou tomar no decorrer dos próximos meses, até por conta dessa experiência agora, ver como é que fica, né, o rescaldo disso e tudo mais. Como é que você avalia a política no país? Carente de conscientização e respeito. Na verdade, assim, vamos lá, vou tentar ser mais direto. O povo aprendeu muito sobre política nos últimos anos, se envolveu muito mais. Desde 2013 a gente vem aí um levante popular indo às ruas e cobrando, mas há muita frustração. Eu vejo que no nosso país as instituições estão corrompidas, a gente sabe, não preciso nem nomear, porque senão é capaz de ser preso ainda se falar alguma bobagem aqui. Mas a gente precisa, na verdade, dessa conscientização cada vez mais e mais. Então, avaliando a política no país, sim, tem muita bobagem, tem muita eu não posso falar palavrão, né? Mas tem muita coisa ruim acontecendo. A gente está sofrendo aí uma série de questões burocráticas que se tornaram um absurdo. Ela está absolutamente desconectada da cultura popular brasileira, que se perdeu. A gente não entende mais o que é o Brasil, ninguém consegue responder com poucas palavras. Agora mesmo estava me dizendo, pô, em Blumenau tem o cara que gosta do pagode, o cara que gosta do funk, a gente não sabe mais, né? Por exemplo, você citou Lages, né? Lages é uma cultura gauchesca, ponto. A gente sabe que Lages é uma cultura gauchesca. Blumenau tem a sua cultura, é claro, mas cada vez mais a gente vem se desconectando dessa cultura. O que é a cultura brasileira? E a cultura está intrinsecamente ligada à política. Então, respondendo em poucas palavras, né? Eu enxergo que a gente evoluiu, sim, nos últimos anos, há uma participação popular mais efetiva, mas há a necessidade do aculturamento do nosso povo, há a necessidade para os clássicos brasileiros, a necessidade da gente melhorar a educação, não só nesse papo de que precisa melhorar orçamento de educação, mas melhorar a prática de educação, melhorar quadro curricular, melhorar a capacitação dos professores para transmitir educação, sabe? Transformar isso tudo em algo mais substancial para as nossas crianças evoluírem com uma cultura mais forte. Então, resumidamente é isso. Assim, eu penso que a gente tem um futuro político que vai nos salvar assim desses absurdos que a gente está vivendo. É uma batalha, é uma guerra, né? Mas eu acredito na política do nosso país, eu acho que é fundamental que as pessoas continuem acreditando. E a política aqui da nossa cidade? Cara, eu te falei antes, né, fora do ar, eu acho que o PL se consolidou como um partido conservador. Sim, tem uma série de pessoas envolvidas com o partido a nível nacional, estadual, que não compactuam dos mesmos ideais colocados na plataforma eleitoral 2022 pelo presidente Jair Bolsonaro. Sim, tem muitos deputados federais que estão votando em desacordo com aquilo que o partido defendia. Faz parte, são indivíduos, mas o PL, a figura do presidente Jair Bolsonaro, conseguiu consolidar um pensamento conservador partidário. E eu me considero parte dessa base. Então, o PL de Blumenau, por ter deputados federais, deputados estaduais, governador, senador, a gente tem a obrigação de ter um candidato a prefeito em Blumenau. Essa é a minha visão. Por quê? Porque é esse candidato a prefeito que vai defender a plataforma eleitoral de 2022. Agora, quem é esse nome? Essa é a dúvida. A gente precisa se organizar. Tenho certeza que o nosso governador Jorginho Melo, num curto espaço de tempo, vai estar começando a organizar a casa pensando nas eleições municipais, que ele também tem esse dever, apesar de ter o dever de governador do estado, numa política de estado, ele tem o dever também de pensar eleitoralmente o seu partido, que o elegeu, e eu tenho convicção que a gente vai encontrar um bom nome para apresentar para a cidade de Blumenau como um candidato a prefeito forte, que defenda a família, a liberdade, as tradições, a cultura, que defenda realmente os ideais que os 75% de eleitores escolheram em 2022. Agora, eleição nacional uma, eleição municipal é outra, né? O cenário não pode ser diferente numa eleição municipal? Com certeza sim, por conta da empatia e a proximidade com os candidatos. O cara, quando vota num deputado federal, num senador e tal, ele vota numa ideia, né? Quando ele vota no prefeito, ele vota numa pessoa, né? Então é super... apesar, por exemplo, vamos dar um exemplo concreto aqui. 75% escolheram o Bolsonaro e 25% escolheram o Lula. Mas talvez 30% votaria em alguém do PT em Blumenau. Porque o amigo, né, o Décio asfaltou a rua, a Ana me visitou aqui em casa. Acontece. Estou dando nome aos bois, porque é real isso, né? Agora, é inegável que a gente tem o dever e a obrigação de trazer alguém com valores concretos para defender o que o presidente Bolsonaro defendeu em 2022. E a levar pelo espírito crítico da população de Blumenau e a régua alta que o eleitor blumenauense coloca para escolher os seus candidatos, eu sei porque eu sofri 2 eleições sendo sabatinado por dezenas e centenas de pessoas, eu estou convicto
de que a população de Blumenau vai escolher alguém voltado ao pensamento conservador, aquilo que eles escolheram na eleição de 2022. Tem algum nome do PL que se encaixe nesse perfil que você vê hoje? Hoje o PL... Como liderança, né? Hoje o PL de Blumenau conta aí com o nosso deputado Ivan Nats, que eu vejo vem fazendo um ótimo trabalho na Assembleia Legislativa e, ao meu ver, merece cumprir o seu mandato lá e cumprir o acordo que fez com a comunidade catarinense esses 4 anos. Ele tem esse dever. Foi eleito aí numa onda também, né, pelo 22, a gente sabe disso. Seria hipocrisia não reconhecer que houve uma onda eleitoral. Muita gente levou voto pelo 22, normal. E acho que ele tem o dever de cumprir, ele vem fazendo um ótimo trabalho na LESC, eu preciso reconhecer isso. Fez uma assembleia aqui, uma audiência pública aqui no SESI, onde eu estive lá, eu elogiei. Nós temos o vereador Ailton de Souza, tem eu e tem o Adrian Sense, que é o segundo suplente do senador. Eu acho que a gente tem bons meses aí para pavimentar um nome. Existem nomes na mesa, nomes de discussão interna, né? O PL é um partido que está robusto no estado, vai ficar robusto no município, tem muita gente se aproximando do partido, tem muito deputado federal vindo para cá, né? Jorge Guetem de Itajaí, Júlia Zanata de Criciúma, enfim, todos eles fizeram ótimas votações na cidade, muitos deputados estaduais também, a Ana Campagnoli, por aí vai. Eu acho que todos esses nomes vão contribuir, a gente vai escolher um nome bom, eu não tenho dúvida disso. A gente tem a obrigação de escolher um nome bom. Ah, mas te dá um nome agora? Não sei. Não tenho como afirmar. Por quê? Porque, de fato, o partido não está constituído. De fato, o partido precisa ainda estar constituído com seu diretório ou com sua comissão provisória e iniciar esse debate amplamente com a comunidade. Trazer a base para perto. Tem muito candidato a vereador, muitas pessoas foram candidatas a vereadores, tem muita liderança comunitária, tem muita gente, empresários e tal, que fazem parte desse movimento, que precisam sentar à mesa juntos e colocar o nome à disposição. Hoje mesmo, que encontrei o segundo suplente senador Adrian Sense no evento do Hospital Santo Antônio, falei para ele, Adrian, a gente tem o dever e a obrigação de escolher alguém. O Adrian já se colocou enquanto um possível pré-candidato. E eu respeito isso, acho que ele é um baita nome, um bom empresário, um homem que contribui, gera não sei quantas centenas de empregos aí na cidade. Mas ele tem esse desejo, ele quer realmente concorrer. A gente sabe que o João Paulo Klein está lá no BRDE também por indicação do Jorginho Melo. Vamos dar nome aos bois aqui. Pois circula nos bastidores isso, que pode ser uma manobra aí para o João Paulo mudar de partido e ser candidato. É uma grande liderança, quem eu respeito. Meu xará, ele nasceu dia 15, eu nasci dia 16 de dezembro, ou algo assim, ou 19, enfim. A gente nasceu perto um do outro ali, somos sagitarianos igual, brincadeiras à parte. Eu respeito, é um bom articulador, alguém que conhece a cidade, merece nosso respeito, está num bom cargo de liderança dentro do BRDE, que precisa ser ouvido. A questão é, ninguém aqui está discutindo pelo poder, pelo desejo de ter o governo. A gente está discutindo o futuro da cidade para as pessoas. As pessoas decidiram, 75% das pessoas decidiram por uma plataforma eleitoral que respeita a sua liberdade individual, que respeita a família, que respeita a tradição, que respeita o direito de porte de arma, que é a favor da concepção, que acredita que a vida acontece na concepção, ou seja, contra o aborto. A gente tem uma série de pautas que estão dentro dessa plataforma dos 75% votos aqui. A gente precisa escolher um nome. Esse nome não tem que ser um nome imposto. Ele tem que ser um nome construído, e é nesse sentido que eu me coloco à disposição, de ajudar na construção desse nome, com muita sobriedade, com todo mundo sentado na mesa. É uma decisão pela cidade de Blumenau, não é uma decisão por um projeto político, por um projeto de poder. É uma decisão pela cidade de Blumenau. E nisso até reconheço aqui, o prefeito Mário Hildebrand vem fazendo um ótimo trabalho. Reconheço nele alguém com valores muito parecidos com os que a gente defende. Em algumas ou outra coisa, por exemplo, eu já sou a favor da esmola. Um exemplo, porque eu acho que a esmola ajuda quem está dando a esmola e não quem está recebendo, na minha visão. Ele é contra, porque ele trabalhou lá na assistência social, tem uma visão diferente, ele acha que a esmola financia uma vida menos digna, digamos assim. Ok, cada um tem a sua visão, mas não é por isso que eu discordo dele em tudo. Ele é um baita prefeito, trabalhei no governo, conheço o governo por dentro, respeito ele, mas ele não é candidato à reeleição. Quem é o próximo prefeito? Essa é a pergunta. Quem é a liderança que precisa ser fomentada? Eu estou aqui, na qualidade de vereador, hoje titular por conta da primeira suplência, dizendo o seguinte, o PL tem a obrigação de ter um candidato a prefeito sério, que defenda essa pauta e que fale com a comunidade blumenauense sobre isso a partir de agora. Não esperar lá os 45 do tempo para fazer um conchavo político. Isso não vai acontecer. O governador Jorginho já deixou bem claro. Vamos falar aqui a verdade. Joinville, o prefeito Adriano está com 95% de aprovação. Vai se reeleger pelo Novo. O Topaz lá em Florianópolis está bem pra caramba, vai ter o apoio do Jean. Provavelmente vai se reeleger, talvez pelo PSDB ou pelo PSD, não sei que partido que ele está agora. O Jorginho, dos 3 principais colégios eleitorais, qual é o único que ele
tem alguma condição de possivelmente colocar um prefeito dele. É Blumenau. Então o governador não vai deixar a gente na mão. A assessoria dele, a gente tem contato, é muito claro para isso. E não é pelo projeto político do Jorginho, mas é pelo que ele defende, pelo que ele acredita. Pelo bem da cidade de Blumenau. É isso que a gente tem que colocar na cabeça. Fazer política de verdade pelas pessoas. Nesse sentido, por exemplo, sempre respeitei muito o prefeito Napoleão Bernardes. Teve o seu projeto, claro, teve a sua visibilidade, mas ele sempre tomou decisões impopulares pensando no bem da comunidade. E eu participei do governo dele também e reconheço nele essa liderança. Então, assim, resumidamente, né, falando de política municipal, nós temos a obrigação de colocar um bom candidato a prefeito, nós temos a obrigação de defender os valores que a gente acredita e nós temos a obrigação de pensar no futuro da cidade de Blumenau. Eu acho que Blumenau espera isso do PL de Blumenau. Espera isso. Né? Acho que as pessoas, quando vê, pô, tu é do PL, que legal, as pessoas reconhecem no PL um bom partido. Então a gente tem a obrigação de fazer valer essa confiança que as pessoas depositaram na gente em 2022. Tem que ter mais vagas na Câmara de Vereadores, João Paulo Taumaturgo? Jorge, sabe que isso é uma discussão bem polêmica. Tenho ouvido mas que precisa ser feito. Precisa ser feito. Eu tenho ouvido todos os lados. Já conversei com várias pessoas do meu círculo. No modelo em que se encontra, acho bem difícil que seja positivo um aumento. Qual é a minha visão? Hoje a Câmara de Vereadores ela vem peleando para cumprir a sua vocação. Qual é a vocação da Câmara? Fiscalizar o Executivo e propor leis. A gente sabe que a coluna vertebral legislativa da cidade está pronta. Então o vereador está ali, a gente vai remendando. Né? Tem uma lei aqui que precisa melhorar. Tem um novo trâmite aqui administrativo, precisa de uma lei nova, uma coisa ou outra, né? Mas vamos lá, sendo bem direto. Eu particularmente penso que a cidade não precisa de mais vereadores nesse modelo, como está hoje. Eu acho que a Câmara ela está robusta, digamos assim. Se a gente tiver a capacidade de dialogar com a comunidade e encontrar um modelo onde a gente consiga ter mais representatividade lá dentro, mas sem aumentar as despesas e os custos, se conseguir colocar numa planilha isso e identificar que é viável, eu acho que é interessante para a população refletir a respeito disso. E assim, João, tu já decidiu pelo sim, pelo não? Não, a gente está numa fase de debate, particularmente acho que nem vou fazer parte desse debate, porque o vereador Ailton Souza vai voltar, mas a minha visão é essa. Né? A minha visão, resumidamente, é essa. Se a gente conseguisse, a gente tem vários outros modelos legislativos, a Casa Legislativa em Blumenau funciona muito bem, até quero fazer um registro aos servidores, né, de efetivos da Casa e todos os comissionados que fazem parte da administração direta. A Casa funciona muito bem, a gente é muito bem recebido lá, a gente consegue fazer o nosso trabalho muito bem feito, toda a assessoria também do gabinete do vereador Ito, é incrível, né? Mas, de fato, há uma discussão que precisa ser levantada. A garantia de orçamento da Câmara é maior do que ela gasta, poderia gastar mais, porque o dinheiro depois não pode ser usado. Isso tudo faz parte do debate. Agora, ter uma opinião agora concreta, sem ver a proposta, não tem como te dizer, entendeu? Eu, particularmente, sou da galera, do público, que é absolutamente contra essa pauta. Né? Eu levantei o assunto num grupo de amigos, já levei pau. Eu disse, como assim? Tá louco aumentar vereador? Sendo bem honesto aqui, não tem por que mentir. Então, assim, é óbvio que eu também penso isso, né? Tipo, porra, peraí, a casa já gasta bastante. Agora, se houver um projeto onde a gente consiga aumentar o número de representatividade, reduzindo ou mantendo os custos da casa, peraí, vamos avaliar. Por quê? Porque assim vai ter mais gente representada dentro da Câmara, porque assim fica um pouco mais difícil as tais que o povo costuma dizer, das negociatas, o controle, né? É mais gente discutindo. Então, para a democracia, eu acho que isso é importante. Agora, de fato, a gente precisa sempre pensar e preservar o dinheiro do contribuinte. Acho que o mais importante é isso. Esses são os dois lados em discussão, né? O contra é por causa do custo e o a favor é por causa da possibilidade, né, de mais representatividade. Agora tem que se chegar a um denominador comum aí, o que é muito difícil. É sempre bom lembrar que a Câmara não gasta o que tem de direito para gastar, isso tem que ficar evidenciado sempre. É importante registrar, Jorge, rapidamente. Já chegou até a se cogitar ou se falar de reduzir o repasse do orçamento para a Câmara de Vereadores e já delinear, X vereadores e limitem tanto e acabou. Parou aí, acabou a discussão. Mas não se viu nenhum assunto nesse sentido. Existem modelos, cara. Existem cidades, por exemplo, menores que Blumenau, que tem mais vereadores, onde a Câmara tem mais efetividade nas suas atividades, né? Tem tudo isso é discutível e tem que se analisar, né? O que eu não gosto, sabe? E aí eu vou falar aqui para todo mundo que está nos ouvindo, o cara pergunta e já, não pode. Não, tem que aumentar. Não, calma, cara. Vamos sentar, discutir, debater, entender.
sabe? Conversar a respeito. Sabe, as pessoas têm tido dificuldade de entender que o diálogo ele é importante para se construir uma ideia. A gente reage muito rápido às ideias negativamente. Aquilo ali eu não gosto, mas por que não gosta? Calma, vamos entender por que tu não gosta? Aonde que mora essa revolta toda aí? Peraí, sobre qualquer assunto eu estou falando genericamente. Então, falou em aumento de número de vereador, todo mundo já começa a tacar pedra nos vereadores. Calma, vamos conversar, vamos entender por que essa pauta está levantada. João, então tu é a favor? Não, eu não estou falando isso. Eu estou dizendo, respira, ouça os dois lados e aí forme uma opinião. Sabe? Porque assim, essa mesa que eu estou aqui, ela é, sei lá, bege. Tu pode dizer para mim que ela é preta. Eu posso dizer para ti que ela é azul. Mas não importa. A nossa opinião não vale de nada nisso. Por quê? Porque ela é bege. Ponto. Não tem. A verdade está aqui. Então, tenta encontrar a verdade. Eu posso ter a opinião de que não aumentar é importante. O outro pode ter a opinião de que aumentar é importante. Tá, quem está falando a verdade? Quem está pensando de verdade no melhor da comunidade? Não sei, vamos sentar e vamos conversar. Vamos entender o porquê. E as pessoas têm tido dificuldade. Isso é uma das coisas que a política nacional, voltando àquele assunto rapidinho, as pessoas precisam aprender. A gente não pode ter opinião formada sem pensar. Mas isso é a situação do ódio que está envolvido na palavra política. Exatamente. Quando você fala política ou político igual ódio. É verdade. Não é assim? Tanto que isso é uma verdade. As pessoas não entendem a origem, a semântica do termo, né? O que é a política, né? A administração do que é público, a administração da polis, da cidade, enfim, né? Um conselho que decide o futuro da cidade, né? E a gente tá aqui na qualidade de representante desses caras, né? Mas assim, se o povo malha até síndico, né, Jorge? Até síndico é malhado, político vai ser também, é muita gente. Mas enfim, né? Para sacramentar a minha opinião sobre essa discussão, eu acho que é uma discussão saudável, eu acho que precisa ser discutido. A cidade já faz muito tempo que está com esse número de vereadores e precisa ser discutido. João, então tu é a favor? Não, eu sou a favor de que se faça um debate, de que se entenda de fato o que a cidade quer, o que a cidade está buscando. Não adianta de nada também a gente abafar a Câmara e a Câmara ser só um puxadinho lá, abandonado, onde tem 15 lá que se sustentam daquilo, e as entidades quererem tomar conta da cidade. Também não é assim. Porque aí também tem gente que não está sendo representada pelas entidades. E olha que eu sou empresário, eu faço parte de várias entidades empresariais que têm volume de representatividade na cidade, que quando falam são ouvidas, ok? Mas eu defendo que a Câmara tenha também esse protagonismo, entendeu? E a gente percebe que há um movimento nesse sentido. Entendeu? Quem representa de verdade a população de Blumenau? As entidades empresariais, entidades laborais, de trabalhador, ou a Câmara de Vereadores, que é onde deveria ser? A Câmara tem uma vocação, ela precisa ser chamada à responsabilidade. Ou entendeu? Aquele vereador comunitário, né, que está lá no dia a dia, vendo e em loco, entendendo a situação de cada um. Quem vai melhorar a Câmara de Vereadores do Penal, Jorge, aí é um apelo a toda a nossa audiência, viu? É você, ouvinte. Quem vai melhorar a Câmara de Vereadores do Penal é você. É você que se preocupa em ouvir quem você está votando, é você que se lembra em quem você votou. 99% das pessoas não lembram em quem votaram em 2020. Sei lá, lembro, às vezes, um amigo e tal, mas, cara, o cara tá cagando pra quem ele votou, desculpa a expressão. Ele nem que acompanha mais. Eu fico feliz quando alguém chega pra mim, João, meu voto valeu, tu tá lá agora, que legal. Que bom, o cara lembrou que votou em mim. Importante isso, sabe? Às vezes, o cara sumiu, meu WhatsApp nunca mudou. Se tem alguém me ouvindo aí que votou em mim, manda um WhatsApp pra mim, meu número é o mesmo, tava em todo o meu material. Vem participar comigo. Se envolve, entendeu? Mas a realidade é essa, assim, as pessoas que... É você, ouvinte, que vai poder mudar a realidade da política municipal. Não sou eu, não é nenhum partido político, é você participando efetivamente da eleição. João Paulo Taumaturgo, primeiro suplente de vereador do PL, que está assumindo aí temporariamente por 30 dias a vaga do vereador Ito de Souza, né, que se afastou por problemas de doença. Muito obrigado pela tua participação, viu, João Paulo? Jorge, eu só tenho a agradecer e reconhecer o trabalho das rádios da nossa cidade, em especial vocês aqui. Eu sei o quanto tu está se dedicando, tu comentou comigo, né? Um projeto que vocês vieram para o FM agora esse ano, né? Então é um desafio. E de verdade mesmo, parabéns pela oportunidade, né? Obrigado pela oportunidade de a gente poder falar com a comunidade de Blumenau e parabéns por criar esses registros, né? Que ficam também na história, vocês estão gravando tudo aí no YouTube e tal. Cara, é fenomenal isso. Eu fico imaginando daqui 10 anos a gente poder rever isso tudo. Então, parabéns e obrigado a toda a audiência. Desculpa as minhas palavras duras aí, às vezes, mas é porque, de fato, eu fiz um voto na minha vida de preservar a verdade, de falar a verdade, e é isso que eu venho fazendo, né? Defendendo as pautas que são importantes e caras para mim e pensando sempre no bem da comunidade quando eu estou trabalhando política, né? Nunca vai ser diferente. Obrigado. Conversei com João Paulo Taumaturgo nesta manhã de segunda-feira.